eu sou a Maria Luísa, eu sou estudante de medicina do 12º período e eu vou te ensinar insuficiência cardíaca de uma forma fácil, para você não passar vergonha na frente do seu professor ou seja lá quem for que te perguntar algo. Então, bora lá! E se você gostou da ideia, já se inscreve no canal porque eu sempre vou tentar facilitar a sua vida. Mas primeiro, o que é insuficiência cardíaca? É basicamente quando o coração não consegue bombear sangue o suficiente para manter o nosso corpo nutrido. Por que isso acontece? Pode ser por fraqueza ou pode ser por rigidez. Vamos começar com o conceito? Frank Starling, quem é que lembra disso? Basicamente, quanto mais o coração tem sangue, mais ele estica e mais ele contrai. Ou seja, o coração é igual um elástico. Você puxa forte um elástico, quando você solta, mais forte ele rebate. O débito sistólico, ou seja, o sangue que o coração bombeia a cada batida, aumenta com a pré-carga, ou seja, quantidade de sangue que enche o coração. Então, o que eu falei agora? A quantidade de sangue que o coração vai bombear depende da quantidade de sangue que chega, beleza? E quanto maior a pré-carga, maior é a distensão dos sarcômeros, que é aquela parte contrátil do coração. Com isso, a miosina e a actina vão se afastar e vão fazer a força de contração. Tá? A miosina é a proteína grossa e a actina é a proteína fina. Vamos pensar que a miosina é uma mão que tem uns ganchos, aí vai grudar na actina. Aí quando elas se separam, aí faz um pá, faz a força de contração. Mas o que acontece? Se o sarcômero se distender muito, a actina e miosina não vão conseguir interagir, vai ficar um negócio mal feito e aí vai reduzir a contratilidade do coração. O que é diástole? Diástole é o relaxamento. Você não decorou isso? Diástole é um D, certo? O D não é barrigudo? Pensa num cara que tá de boas, bebendo sua coquinha lá, barrigudo, tá relaxado. Tá? Enquanto ele tá bebendo a coca na verdade é o sangue. Então tá enchendo o coração. A sístole é mais assim, porque começa com S. S maiúsculo. Então, é a ejeção, tá certo? E o débito sistólico é de 40 a 100 ml, ou seja, é o volume ejetado. E a fração de ejeção normal é de 50 a 70%. E o que a gente sente? Dispneia, ou seja, falta de ar, justamente porque o ventrículo esquerdo não está conseguindo bombear sangue direito. Então o sangue está voltando. Em vez do sangue ir para frente, o sangue vai para trás. Isso se chama pressão de enchimento retrógrada. Retrógrada para onde? Para as veias pulmonares. Pensa no coração fazendo seu trajeto. Se ele não vai para frente, ele vai para trás. Ele está indo para a veia pulmonar, está deixando tudo congestionado ali. E além disso, também está tendo o aumento da pressão hidrostática. Isso vai causar um transudato. O que é transudato? É aquele líquido limpo que acaba que extravasa dos vasos por conta da diferença de pressão. Exercício nos alvéolos. O paciente não está respirando direito. Falando em respirar, critério funcional da insuficiência cardíaca é o NIRA. NIRA 1. O paciente está respirando ok, direitinho. NIRA 2. Tem falta de ar em atividade moderada, por exemplo, subir escada. NIRA 3. O paciente tem dificuldade em coisas mais simples. Por exemplo, tomar banho. Tomar banho já é muita coisa. NIRA 4 é quando o paciente já está assim, deitado e falta ar. Não está fazendo nada e está faltando ar. Ortopneia é quando o paciente tem a falta de ar, tem dispneia e quando está deitado, decúbito dorsal. Porque tem aumento do retorno venoso, que é aquele sangue que volta para o átrio. E isso vai aumentar a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. E isso vai piorar a congestão. Então, o que você faz? Você eleva a cabeceira, não deixa ele tão deitado assim. Dispneia paroxística noturna, ou seja, o paciente acorda assim, a cada 1 a 3 horas, com tosse, com falta de ar durante a noite. O paciente tem fadiga por conta do remodelamento, ele pode ter uma hepatomegalia, ascite, turgência, tudo isso depende. Onde é que está sendo, qual câmara cardíaca está acontecendo a insuficiência? Você não tem um ecocardiograma dele, tá? Você só tem os sintomas. Você já fez a ausculta cardíaca, pulmonar, fez o exame físico, fez parote, fez ascite. Como eu sei se é esquerda ou direita? Na esquerda, o coração não consegue jogar o sangue para frente. Tem que sobrar para alguém. Vai sobrar para o pulmão. Então, os sintomas vão ser pulmonares. Vai ter dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, congestão pulmonar. Na ausculta, você vai ouvir sibilos e estertores. Direita. À direita, o coração não consegue levar para o pulmão. E tem que sobrar para alguém. Para quem vai sobrar? Para o corpo. Então, o paciente vai estar edemaciado, nasarcado, ascite, turgência jugular. Tá tudo inchado, tudo inchado. E uma coisa muito interessante
é que a direita geralmente é causada pela insuficiência esquerda, ou então por conta de uma doença pulmonar primária, tipo uma DPLC. Você precisa de um apoio clínico, por isso tem o score de Framingham. 2 maiores, ou um maior e 2 menores, já vão te dar aí uma boa suspeita de insuficiência cardíaca. Coisa muito importante da gente ver também é se o paciente está frio, quente, úmido ou se está seco. Se ele está quente, está perfundido. Está frio, não está perfundido. Está seco, não está congesto. Está úmido, está congesto. Agora vamos pensar, um paciente que está quente e seco. Ele está perfundido e ele não está congesto. Então, ele é um perfil A, você pode pensar até numa alta. Agora, o paciente, ele está quente e úmido. Ele está congesto, mas ele está perfundido. Você pode pensar em dar um diurético, um vasodilatador. Ele é um perfil B. O paciente está frio e seco. Então, ele não está congesto, mas ele não está perfundindo. Você pode dar um volume, se necessário, e um inotrópico. Inotrópicos são aquelas drogas que ajudam o coração a contrair. Agora, o paciente está frio e úmido. Extrema atenção, extremo. Porque ele já é um perfil C, vai precisar de um inotrópico, de um vasodilatador, um suporte intensivo. Você vai observar se o tempo de enchimento capilar dele tá bom, a pele mesmo, observa a pele dele, toca, mexe. Você pode ver também pela urina, se ele tem oligúria, pela turgência, pela pressão, vão ter vários sintomas ali, então faça um exame físico completo. E o nosso corpo, ele tenta compensar a insuficiência, não é como se ele estivesse ali fazendo nada. Tem um débito cardíaco baixo, nosso corpo vê isso como uma queda de pressão sistólica. Aí, ele manda mensagem para os baroreceptores, que aí esses baroreceptores vão ativar o sistema nervoso simpático e vai aumentar a contratilidade, vai aumentar a frequência cardíaca e vai ter vasoconstrição arteriolar. Qual é o problema disso? Nosso corpo está tentando nos ajudar, mas está atrapalhando, porque no final do dia, isso na verdade vai aumentar o trabalho do coração. E como tem essa vasoconstrição, lá no rim acontece uma hipoperfusão renal. As células justaglomerulares vão começar a liberar renina. Aí a renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, a ECA converte em 2, e aí tem a pós-carga, a estimulação da aldosterona, que aí vai reter sódio e água, e vai ter fibrose e remodelamento cardíaco. Então, assim, no início, até vai ali manter a pressão, manter a perfusão, mas a longo prazo isso não é bom. E a DH? É liberado pelo hipotálamo, em resposta à hipotensão que a angiotensina 2 percebeu. O ADH ele retém água e faz vasoconstrição. Então vai ter aumento de volemia. Aqui isso piora a congestão do paciente. Então, esse aumento de volemia, aumento da congestão, o sódio vai ficar todo diluído. Então, tem diluição de sódio pelo ADH. E a insuficiência de alto ou baixo débito? Baixo débito, quando o coração não consegue bombear sangue o suficiente para o nosso corpo, tá? Mesmo em repouso. As principais causas: a insuficiência de fração reduzida, estenose aórtica, miocardiopatias, tamponamento cardíaco, pericardite, as extremidades vão estar frias, o pulso vai estar fino, vai ter oligúria, hipotensão, sonolência, confusão, ali tá a hipoperfusão cerebral. E o lactato vai estar alto, então também um choque cardiogênico. Para melhorar o débito, usa inotrópico, usaria uma dobutamina. Um vasodilatador, dependendo da PA, vai tratar a causa. Vai precisar de uma revascularização, por exemplo? Tem algum medicamento que está deprimindo a função do coração? E no alto débito, o coração está funcionando bem mecanicamente, mas o corpo tem muita demanda. O sistema vascular está tão dilatado que parece que o débito é insuficiente. Geralmente é causado por uma anemia grave, um hipertiroidismo, beriberi, sepse, doença hepática grave e até uma fístula arteriolar causada por uma diálise, assim, por exemplo. E o coração vai responder aumentando essa frequência cardíaca e o débito. Mas não consegue atender essa vasodilatação. As extremidades geralmente vão estar quentes e úmidas, pulso amplo, saltitante. A pressão pode estar normal, até alta às vezes, sinais de congestão e pode virar uma insuficiência descompensada. Tratamento, você vai tratar a causa base. Por exemplo, é um hipertiroidismo? Você vai tratar o hipertiroidismo. Evitar diurético se o paciente não está com gesto. E um beta-bloqueio sedativo em alguns casos. Agora os exames. O que a gente vai pedir? Laboratório, a gente vai pedir aquela rotina de sangue, vai pedir tudo. Vai pedir também o BNP, que é o peptídeo natriurético, que ele tem valor prognóstico. Um eletro, para conseguir ver se ele tem um infarto anterior, se ele tem uma arritmia, se ele tem uma sobrecarga. Um raio-x também, para você ver se tem alguma congestão. O índice cardíaco. O ecocardio, mas aí você vai ver se é uma fração reduzida ou se é uma fração preservada. A fração de ejeção reduzida é justamente quando o coração, o ventrículo, ele tá fino, é mais dilatado e mais fraco. Ele perde o inotropismo, que é aquela contratilidade. Então não consegue bombear o sangue com força, vai ter acúmulo de sangue, então você vai ter baixa perfusão. E aí pode ter a congestão pulmonar, congestão periférica. O coração fica basicamente como um balão murcho, causado assim por infarto, miocardite, alcoolismo, chagas. Essa é a hipertrofia excêntrica. E a concêntrica é da preservada. De ejeção preservada, o problema não é contrair, o problema é relaxar, porque a parede do ventrículo tá grossa.
parede tá grossa, tá dilatado, perde a complacência, não consegue bombear. Geralmente por conta de uma pressão alta, que teve a vida toda, próprio envelhecimento em si, não tá até bombeando, mas não tá relaxando. Beleza, veio uma fração de ejeção reduzida. O que eu faço agora? Então, a gente tem medicamentos que aumentam a sobrevida e melhoram os sintomas. E é Cobra, antialdosterônico, que é o espironolactona, Dactone, beta-block e a gliflozina. Mesmo se o paciente não for diabético, está a gliflozina. É Cobra, você não vai usar se a função renal dele, a creatinina, estiver maior que 3,5, se o potássio estiver alto, ou se o clearance é menor que 20. O beta-block também não é qualquer beta-block que você vai usar. É só o metoprolol, bisoprolol ou carvedilol. Tá? O resto não serve. O beta-block você não pode usar se o paciente for asmático, se o paciente tiver DPOC, uma frequência cardíaca menor que 50, se ele for hipotenso ali menor que 80, ou se ele tiver encharcado o paciente, porque o beta-block retém líquido. O antialdosterônico, o espironolactona ou a Dactone, você não vai usar se o potássio estiver muito alto, se a creatinina estiver alta, se o clearance estiver baixo. O que acontece na insuficiência cardíaca? O nosso corpo acha que está faltando sangue, então ele ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona. A aldosterona faz o corpo reter mais sal e mais água, só que isso vai piorar o edema. Aumenta a congestão e sobrecarrega o coração. Tá? E aí a espironolactona vai bloquear a aldosterona. E as glifosinas, por que a gente usa? Se meu paciente nem é diabético, por que eu vou dar isso pra ele? Porque ela leva a glicose na urina. Então, vai água junto. Então também vai sal. Então isso vai reduzir o trabalho do coração. Um macete que eu aprendi. Chama a Bia ou chama a Gabi. A Bia é o beta-block, IECA, e o A é de aldactone ou antialdosterônico. A Gabi é a glifosina, aldactone, beta-block e IECA. Então chama a Bia ou chama a Gabi. E aí tem uns medicamentos que melhoram o sintoma, mas não melhoram a sobrevida. Por exemplo, a furosemida. A alça de Henle, ela vai atuar ali na bomba de sódio, potássio e 2 cloretos. Usou o beta-block também, não funciona tanto assim. Você pode adicionar ivabradina, desde que o ritmo seja sinusal. Se não for sinusal, vai piorar tudo ali, vai ficar uma bagunça. A gente viu também que se o paciente for renal, a gente não pode usar IECA, lembrar? Então o que a gente vai fazer? A gente pode usar a... E se meu paciente for renal? A gente viu que o IECA, o BRA, tem muitas contraindicações para renais. Então a gente vai usar nitrato hidralazina. E observação, se o paciente é negro, esses medicamentos funcionam melhor. Acredita nisso? E se eles tiverem ainda o NIRA 3 ou NIRA 4, pode usar também. Você pode usar dispositivos. Se a fração de ejeção está menor que 35, existem algumas opções. O cardiodesfibrilador implantável, que é só assim, se o paciente realmente precisa mesmo. Se ele tiver refratário, por exemplo. Ou um ressincronizador. Se o paciente está muito edemaciado, está nasarcado, faz uma restrição hídrica. Como é que eu vou saber como é que ele está perdendo peso? Pesa ele em jejum todos os dias e vai anotando. Se veio também uma fração de ejeção preservada, o tratamento não se sabe exatamente o que fazer, ainda não tem nada específico. Você vai dar um diurético para congestão, vai tratar isquemia, uma hipertensão, fibrilação atrial, o que tiver. Você vai cuidar do seu paciente, você vai deixar ele estável. Tá? E talvez a glifosina reduza a mortalidade. E a IECA e a espironolactona podem reduzir a internação. Entender a progressão da doença. A gente tem o ABCD. O A, o paciente está assintomático, ele tem um fator de risco, por exemplo, ele é hipertenso, mas a gente vai controlar a dieta dele, a atividade física, ver se ele está tomando os medicamentos corretamente. O B é o paciente que está assintomático, mas ele tem lesão de órgão-alvo. Por exemplo, o coração dele é hipertrófico. Mas ele vive normalmente, ele não tem sintoma algum. Aí a gente vai fazer os medicamentos para que ele não desenvolva, porque ele já tem a lesão. Aí você já pode usar o beta-block e o IECA. O paciente C, ele é sintomático e ele tem alteração estrutural. Ele pode ou não estar compensado. Aí você vai tratar com as 4 classes, né? A Gabi, glifosina, aldactone, beta-block e IECA. O D é o paciente que já é refratário, tem uma insuficiência cardíaca avançada, mesmo com tratamento otimizado. Você vai manter aqueles 4, a Gabi, pode adicionar hidralazina, nitrato, ivabradina, transplante, alguma assistência circulatória, está até em cuidados paliativos. Você lembra que um dos sintomas pode ser a ascite? Se você não sabe sobre a ascite, fica ligado, porque semana que vem vai ter um videozinho sobre isso. Tá? Então já comenta aí também o que você quer como próximo tema, que eu posso te ajudar.